Chegamos na quarta aula do nosso treinamento, estamos entrando na reta final. A gente falou muito sobre como se organizar financeiramente, como eu preciso ter um plano financeiro. E a dúvida que fica agora é, tá, Thiago, eu entendi que eu preciso juntar dinheiro, que eu preciso desconstruir aquela mentira de que basta não gastar mais do que eu ganho, de que falta de dinheiro não é um problema, e sim um sintoma de várias outras coisas. Mas e aí? Como eu começo a juntar dinheiro? Eu juntei um dinheirinho, como é que eu faço? Onde eu aplico esse dinheiro? O que eu invisto? Onde eu aplico o dinheiro que eu consegui juntar? Essa é uma dúvida muito comum. Qual é o primeiro passo para investir? Então vamos lá. Você está juntando o seu dinheiro. Nesse primeiro momento, o mais importante do que o quanto você vai juntar ou de onde você vai aplicar é criar o hábito de estar sempre juntando. É ter uma meta clara. Pode ser juntar R$1 por dia, mas pode ser juntar R$500 por mês, depende da sua situação financeira. O que eu quero é simplesmente que você tenha uma meta, que você consiga juntar toda semana ou pelo menos todo mês uma quantia. Não precisa começar com muito, porque às vezes você começa com muito e de um mês para o outro não faz e acaba se desanimando, acaba deixando para lá. Tem gente que assiste os vídeos, fica empolgado, começa a traçar uma meta muito difícil de ser alcançada, faz por um mês, faz por dois, mas depois no terceiro mês não dá conta, para, larga e deixa tudo de lado, volta para a estaca zero. Então, em vez de começar com uma meta muito ousada, se você não junta ainda, coloque uma meta mais tranquila. E se você já junta dinheiro, mas junta sem meta, vou juntando o que dá nesse mês, pare com isso. Isso não faz bem para a sua saúde financeira. Não é assim que você vai construir patrimônio. Se você já consegue juntar um dinheiro, coloque uma meta, coloque um desafio. Os livros de finanças falam que você deve juntar entre 10% e 20% do que você ganha. Tiago, eu não consigo fazer isso. Então comece com pouco, comece juntando 1% do que você ganha. Apenas comece. No outro mês você coloca 2%, no outro mês você coloca 3%, 4%, 5% e vai elevando essa meta. E é legal sempre fazer em percentual, principalmente para quem ganha, por exemplo, renda variável. Tem um mês que eu ganho mais, tem um mês que eu ganho menos. Se você traça uma meta só, pode ser que em um mês fique um pouco mais folgado e no outro mês fique quase impossível você juntar. Se você fizer por percentual, não, é 10%. Se eu ganhei R$2.000, junto 200. Se eu ganhei R$5.000, junto 500. E assim sucessivamente. O que eu quero é que você tenha uma meta e se desafie, vá testando, vá aumentando essa meta de passinho em passinho. Quando a gente fala de investimento, o principal erro das pessoas que estão investindo, que estão começando no mundo dos investimentos, é entrar olhando para a rentabilidade. É isso mesmo. Normalmente, as pessoas querem dinheiro logo, querem que os juros façam milagre, mas o que a gente vai ver é que os juros fazem mais efeito ao longo do tempo. O que é importante nesse começo não é só fazer o seu dinheiro render mais, é também ter mais tranquilidade financeira, mais qualidade de vida. E é por isso que o seu primeiro investimento deve ser o que a gente chama de reserva de emergência. O que é isso? É um dinheiro que você fica ali para aqueles imprevistos, para aquelas mudanças que acontecem de um tempo para o outro. Estava pensando que a conta do cartão ia dar tanto e acabou dando tanto, mas eu não me endivido. Eu tenho uma reservinha que eu uso para esses imprevistos. Furou um pneu do carro, precisei comprar um remédio. Se nada aconteceu, essa minha reservinha me permite ter descontos. Por quê? Imagine que eu preciso comprar alguma coisa que custa mais caro e de repente entra uma promoção. Eu consigo, já porque eu tenho uma reserva, aproveitar essa oportunidade e depois eu vou repondo a minha reserva. Ou seja, mais do que a rentabilidade que eu ganharia investindo, eu ganho obtendo de desconto num pagamento à vista. Por exemplo, 10, 15% de desconto. É uma excelente rentabilidade para aquele seu dinheiro que você está juntando. Então, o primeiro investimento que você deve fazer é a reserva de emergência. E qual o tamanho desse investimento, Thiago? A recomendação é entre 3 e 12 vezes as suas despesas fixas, os seus gastos obrigatórios de todo mês. Enquanto você está nessa fase de juntar entre 3 e 12 vezes as suas despesas fixas, você está construindo a sua reserva de emergência. Depois desse patamar é que você começa a diversificar os seus investimentos. Thiago, e como é que eu escolho se eu tenho que fazer uma 3 vezes maior ou 12 vezes maior a minha renda? Não dá pra gente definir uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. Depende da sua realidade financeira. Tem gente que tem um salário mais estável, menos despesas, pode ter uma reserva menor. Tem gente que tem um salário mais instável, que tem mais compromissos financeiros, que tem vários dependentes, precisa ter uma reserva financeira maior. O legal é que você pode testar a sua reserva de emergência.
Você define um valor, começa a construir essa reserva e vai testando. Se aconteceu alguma coisa e a sua reserva de emergência foi suficiente, opa, beleza, minha reserva está do tamanho adequado. Se aconteceu alguma coisa e a minha reserva não foi suficiente, opa, está errado. Eu preciso aumentar essa minha reserva de emergência. E o que eu falo, que as pessoas erram ao buscar rentabilidade, é que quando a gente está construindo uma reserva de emergência, muito mais importante do que a rentabilidade é a liquidez e a segurança dessa reserva. Afinal, é um dinheiro que você precisa ter disponível a qualquer momento, para te dar tranquilidade financeira, para você poder viver a sua vida com mais qualidade, sabendo que qualquer coisa que aconteça, de imprevisto, de diferente, não tem problema. Eu tenho um dinheirinho ali guardado que dá para me resolver a situação e seguir a vida. Ruim é quando acontece algo na sua vida e você não tem uma reserva, porque aquele problema vai aumentando e consumindo a sua qualidade de vida. Além de você ter um problema, você acaba criando outro, um endividamento, um parcelamento no cartão, alguma coisa que compromete a sua saúde financeira. Se você tem a reserva de emergência, isso não acontece. Você consegue usá-la para te dar mais qualidade de vida, resolver o que precisa ser resolvido e seguir em frente. Então, para a reserva de emergência, muito mais do que rentabilidade, a gente está olhando para liquidez e segurança. É claro que a rentabilidade é sempre importante. E é por isso que muita gente já fala, por exemplo, que poupança não é investimento. Tecnicamente, sim, a poupança é um investimento, mas é um mau investimento. É um investimento que deixa dinheiro na mesa. Se você aplicar no Tesouro Direto, você tem uma segurança muito melhor do que a poupança e tem a questão da rentabilidade e da liquidez também de uma forma bem mais tranquila. A liquidez da poupança, as pessoas gostam da poupança, porque a poupança você junta ali naquela conta e saca o dinheiro a qualquer hora. Pode ser final de semana, qualquer dia, você vai lá na máquina do banco, coloca o seu cartão e retira o seu dinheiro. No Tesouro Direto não é bem assim. Você tem uma liquidez que a gente chama de D+1. O que a gente recomenda como nova poupança é o que a gente chama de Tesouro Selic. Você vai ver dentro do Tesouro Direto que nós temos 3 títulos diferentes. O que nós vamos falar nesse vídeo é o Tesouro Selic, que é o que a gente chama de nova poupança. Ele é muito parecido com a poupança, só muda uma questãozinha de liquidez, mas rende bem mais do que a poupança. O que acontece no Tesouro Selic é que você precisa de um dia para o outro pedir o resgate do seu investimento. Então, se você pedir o resgate do seu investimento na quinta, por exemplo, você vai receber ele na sexta. Se você recebe na sexta, aí você vai receber na segunda, que é o próximo dia útil. Mas, quando acontece uma emergência, um imprevisto, normalmente você tem de um dia para o outro para resolver. Então, não é nenhum problema fazer a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Ah, não, Thiago, mas eu não gosto desse negócio de ter que esperar um dia, eu vou ficar na poupança mesmo. Não. Ainda que você não queira fazer no Tesouro Direto, que é o que a gente recomenda, existem opções melhores que a poupança. Você pode pegar, por exemplo, um CDB de liquidez diária, um fundo DI. São aplicações que têm a mesma liquidez do que a poupança e rendem mais do que ela. O que eu quero que você perceba é que você precisa desenvolver a sua inteligência financeira para investir da forma correta. O que é investir da forma correta? É procurar melhores opções de investimento, sair da poupança, por exemplo, do dinheiro parado na conta corrente e deixar esse dinheiro rendendo em coisas que rendam mais. E mais do que isso, nesse momento de construção de reserva de emergência, não ficar preso à rentabilidade, olhar liquidez e segurança, para que assim você consiga caminhar melhor, com mais tranquilidade financeira na construção do seu patrimônio. Se eu não sei como começar a investir, a primeira regra é: defina uma meta que você vai juntar por mês. Tem muita gente que já investe, que já junta dinheiro, mas que não tem uma meta clara do quanto vai definir, do quanto vai juntar e do que aquilo vai gerar ao longo do tempo. Que não acompanha, por exemplo, quanto seus investimentos estão rendendo. Isso é um erro que faz com que você perca boas oportunidades de investimento. Eu quero que você entenda que para começar a investir é muito simples. Basta você definir o valor que você vai aplicar todo mês. Este é o primeiro passo. E o segundo passo é escolher onde aplicar esse dinheiro. Se você está iniciando nesse mundo, a gente recomenda o Tesouro Selic, que é a nova poupança, como eu já falei. Para investir lá, basta você abrir uma conta numa corretora, existem várias, basta botar no Google, e se cadastrar nela. Depois que você se cadastra na corretora, você precisa fazer um TED do seu banco para a conta da corretora, uma transferência de contas. Não necessariamente um TED, depende do banco que você tem conta. Você transfere o seu dinheiro de onde você normalmente administra os seus recursos para essa corretora e nessa corretora você faz a aplicação do Tesouro Selic, construindo a sua reserva de emergência. Por que a gente fala em corretora? Porque você pode investir pelos grandes bancos? Pode sim. Você pode investir lá pelo Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander ou qualquer um outro. Mas eles cobram uma taxa de administração.
de mais ou menos 0,5% ao ano. Parece pouco, mas ao final do tempo faz uma diferença na construção do seu patrimônio. E por que você vai pagar 0,5% ao ano para esses grandes bancos, se você pode usar as corretoras e ter essa isenção dessa taxa? As corretoras não cobram nada para você abrir conta, para você fazer o investimento lá. E é porque elas são boazinhas? Não, é porque elas acreditam em você. Elas entendem que se você está procurando corretoras, está investindo, o seu patrimônio vai crescer. E a partir do momento que o seu patrimônio crescer, que você atingir sua reserva de emergência, que o seu patrimônio estiver crescendo, você vai diversificar os seus investimentos. Lembra que eu falei? Depois que você constrói sua reserva de emergência, você começa a diversificar os seus investimentos. E aí nesse momento, você vai comprar ações, fundos ou qualquer outra coisa, e aí o que vai acontecer? Você vai pagar uma taxinha para a corretora. Então ela aposta no seu crescimento financeiro. Ela te dá essa oportunidade, ela te dá a mão para que você comece a investir, porque ela sabe que lá na frente você já vai estar com ela mesmo e vai fazer outras aplicações também na mesma corretora. Então, existe uma sinergia para que você invista. Esses primeiros passos são facilitados para que você consiga colocar em prática tudo que a gente conversou nesse curso. Juntar dinheiro, deixar de ser vulnerável, deixar de ter medo de investir e começar a fazer o seu dinheiro render mais. Comece definindo uma meta do seu investimento, abra a conta em uma corretora. Tiago, qual corretora é melhor? Eu devolvo a pergunta, qual banco é melhor? Não existe um banco melhor, tem umas vantagens aqui, desvantagens ali, corretora da mesma forma. Umas melhores aqui, outras piores aqui. Mas nesse momento nem interessa, porque as corretoras, para você, dão taxa zero. Todas as grandes corretoras dão taxa zero. Para quê? Para te incentivar a dar esse primeiro passo no mundo dos investimentos, para começar a juntar o seu dinheiro. Tiago, mas eu estou devendo, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que investir? Sim, as pessoas falam que não, mas a verdade é que se você não juntar, você acaba desperdiçando esse dinheiro. Porque normalmente, sei lá, você pega R$100 e não dá para pagar sua dívida. E aí o que você faz? Acaba gastando ele em vez de juntá-lo. Você fala, R$100 não serve para nada mesmo, acaba e gasta. Não, você pega e aplica esse dinheiro lá no tesouro e vai juntando. Depois aparece mais R$100, você vai lá e aplica de novo. Depois você tem um pouquinho mais, você vai lá e paga alguma das suas dívidas. Tiago, eu já junto todo mês, eu já tenho uma experiência melhor, então eu não vou ficar usando o tesouro direto, vou usar outra coisa. Posso usar um fundo DI, posso usar um CDB de liquidez diária? Pode, desde que você construa a sua reserva de emergência. Porque é ela que vai te dar tranquilidade financeira e vai te gerar a oportunidade de aproveitar algumas pechinchas no mercado, pedindo desconto para compras à vista, usando a sua inteligência financeira para fazer boas escolhas. Depois que você abriu a sua conta na sua corretora, essas opções vão aparecer para você, CDBs, LCI, LCAs, liquidez diária, onde você pode fazer a sua aplicação e ter a sua reserva de emergência bem definida. A partir daí, você parte para a diversificação de investimentos, que a gente vai comentar um pouco mais no próximo vídeo. O que eu quero que você entenda é que, traçando a sua meta de investimento, o que vai acontecer é que você vai ver o seu patrimônio em investimentos aumentando a cada mês. Isso te dá uma sensação de progresso maravilhosa e te dá energia para que você continue fazendo essas aplicações. Quando você define uma meta de juntar R$500 por mês ou R$50 por mês, não interessa o montante, todo mês você vai fazendo aquela aplicação e o valor que você estava lá vai crescendo. Isso vai te motivando a continuar nesse processo. Você não precisa de muito para começar. Comece com pouco, mas comece. Porque o tempo faz muito mais diferença nos juros compostos do que o valor que você aplica. Você vai ver que se você começar agora com 20, com 30, com 40 anos, você vai ter resultados incríveis. Mas se você deixar o tempo passar e você só tiver 5 ou 10 anos para fazer os seus investimentos crescerem, a situação fica muito mais complicada. A gente já comentou nos vídeos passados a importância da regularidade, da constância. Eu quero que você faça aplicações todo mês, que você tenha a sua meta, que você faça o seu dever de casa. Não é mais, eu vou gastar e o que sobrar eu guardo. Isso não dá certo, nunca sobra. Você precisa inverter essa mentalidade. Eu vou guardar e o que sobrar eu gasto. Porque aí eu gasto com mais prazer, eu gasto sabendo que eu já fiz a minha parte, que eu já separei um dinheiro para a construção do meu patrimônio. Assim você vai garantir que você tem uma velhice tranquila, segura, que você não dependa de ninguém. Que você não chegue na fase da vida onde você perde um pouco da sua independência financeira.
Porque quando a gente começa a trabalhar, dá aquela sensação, aquele orgulho de falar, bom, eu tenho dinheiro, agora eu faço o que eu quero, a vida é minha. Só que se você não cuida disso, se você não gerencia bem o seu dinheiro, lá na fase adulta, da velhice, quando você para de trabalhar ou porque se aposentou ou porque teve alguma coisa que te impedisse de continuar trabalhando, o que acontece é que a sua renda cai. E nesse momento da vida, suas despesas sobem, porque você tem mais gastos com saúde, você tem filhos, você tem parentes para ajudar e as suas despesas estão muito altas. Se você não tiver construído reservas, logo naquele momento da vida onde você achava que ia usufruir de mais tempo livre, o que acontece é que você acaba tendo problemas financeiros, dificuldades financeiras, acaba perdendo qualidade de vida. E aí todo aquele seu discurso de eu sou independente, tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, acaba de uma hora para outra e a sua qualidade de vida vai embora junto com ela. É para não fazer isso que eu não quero que você nem guarde tudo do que você ganha, nem gaste tudo que você ganha. O que nós temos que buscar é o equilíbrio financeiro. É errado juntar demais, mas é totalmente errado não juntar nada. O que você precisa é do equilíbrio, porque assim você garante a sua qualidade de vida, tanto no presente quanto no futuro. Eu quero te contar um segredo. Juntar 10% do que você ganha não vai mudar em nada a sua qualidade de vida. Ah, Thiago, você não conhece minha história, eu ganho pouco, eu ganho R$1.000. Olha, eu concordo que R$1.000 é pouco, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se você vive com R$1.000, tirando 10%, vão ser 900. Quem vive com 1.000, vive com 900. Ah, eu ganho R$5.000. Se eu ganho R$5.000 e eu tiro 10%, é 4.500. Se você consegue viver com 5.000, você consegue viver com 4.500. 10% não muda em nada o seu estilo de vida. Ah, Thiago, não consigo começar com os 10%. Então comece com 1%. Se você ganha 1.000, comece juntando 1% de 1.000. Se você ganha 5.000, comece juntando 1% de 1.000. Comece juntando R$50 e vá aumentando. E me fale daqui a um ano o que você vai estar sentindo. Apenas comece. Confie, acredite. Nós já passamos com mais de 1.000 pessoas aqui pelo Hospital das Finanças. E aqueles que começaram hoje têm muito mais qualidade de vida. Você pode continuar procrastinando a sua vida financeira, deixando para depois, mas você vai pagar o preço disso. E eu não quero que você passe por momentos difíceis na sua vida, lá na frente, por simples falta de planejamento financeiro. Não é por falta de dinheiro, porque muitas vezes você desperdiça o seu dinheiro com coisas que não contribuem para a sua qualidade de vida. E eu quero que você pare de fazer isso. Eu quero que você entenda que não é para viver nem no 8 nem no 80. Se você continuar vivendo, gastando tudo que você ganha, você sabe que você está condenando o seu futuro financeiro. Cedo ou tarde a conta vai chegar. Eu preciso que você pare e comece a juntar. Junte pouco, mas junte. Eu falei que a gente começa aplicando o nosso dinheiro no Tesouro Direto, Tesouro Selic, que é a nova poupança. Basta abrir uma conta na corretora, escolher o Tesouro Selic. Hoje o mínimo que você precisa para fazer nessa aplicação está na faixa de R$95. R$95 por mês você já consegue juntar dinheiro lá. Você só tem que tomar cuidado, porque dependendo da corretora que você escolha, talvez você tenha que fazer uma TED para fazer essa aplicação. E uma TED, às vezes, os grandes bancos cobram R$15, R$20. E aí acaba tumultuando um pouco a sua aplicação. Então é bom ver se a sua corretora que você vai escolher tem a conta no mesmo banco que você trabalha. E se isso não for possível, busca algum dos bancos digitais, como o Banco Inter, por exemplo, que permite com que você faça TEDs de graça, sem pagar nada, porque assim você consegue continuar fazendo as suas aplicações. O que eu quero que você tenha em mente é que muito mais importante do que quanto você vai juntar por mês é começar agora e começar a juntar uma quantidade todo mês, com constância, com regularidade, porque isso vai elevar em muito o seu desempenho, o seu patrimônio financeiro. Nós recomendamos como primeiro investimento a construção da reserva de emergência. A reserva de emergência já é o seu investimento. E você vai construí-la por meio do Tesouro Direto ou por meio de um CDB, de um LCI, de uma LCA, de liquidez diária. Mais fácil, Tesouro Direto. Essas outras opções exigem um pouco mais de análise, de escolha, mas também são super acessíveis. Basta que você escolha uma corretora, abra sua conta e comece a transferir para ela todo mês esse compromisso que você assumiu, não comigo, mas com você mesmo, de melhorar a sua qualidade de vida por meio do progresso financeiro. Você vai começar a olhar para a sua vida financeira e vai sentir que ela está melhor a cada dia, a cada mês. É isso que os investimentos te proporcionam. Quanto mais você consegue desenvolver a sua inteligência financeira e fazer boas escolhas de investimento, mais
saborosa fica a sua vida financeira. Melhor você consegue lidar com o seu dinheiro e mais você consegue realizar com ele. O que eu quero que você perceba é que deixar dinheiro na poupança, por exemplo, ou na conta corrente parado, é um grande desperdício, porque você está deixando de lucrar a mais com outros investimentos. O problema dessa questão é que muitas vezes a gente não sai da nossa zona de conforto, porque tá lá na poupança, tá tranquilo, a gente não vê a quantidade de dinheiro que a gente está perdendo por não partir para investimentos melhores, como o Tesouro Direto, como o CDB de liquidez diária ou o próprio fundo DI. O que eu quero que você perceba é que investir no Tesouro Direto é muito simples, basta que você se permita. Investir é algo que faz parte da sua relação com o dinheiro. Você, ao longo da sua vida, vai trabalhar com dinheiro o tempo inteiro e você precisa fazer com que esse dinheiro renda cada vez mais. Eu quero que você entenda que se você não investir, no final das contas, você não está valorizando nem o seu trabalho, porque você troca o tempo todo um tempo para trabalhar em troca de um dinheiro. Você vai para o trabalho, você deixa de estar fazendo as coisas que você quer, deixa de estar com as pessoas que você gosta para receber um dinheiro. E aí você recebe esse dinheiro e usa ele mal. Então, no final das contas, você acaba desvalorizando o seu próprio trabalho, o seu próprio tempo. Está na hora de mudar essa chave, de começar a usar esse dinheiro com mais sabedoria. Investir é obrigatório para que você não sinta tanto o poder de compra das inflações, a perda do poder de compra que a inflação causa. Todo mundo está vendo o exemplo da gasolina, por exemplo, que vem subindo muito. A gasolina aumentou muito mais do que o seu salário, provavelmente. O que acontece é que se você não cuidar dessa balança, se você não investir para que o seu dinheiro possa comprar cada vez mais coisas, o que acontece é que você vai se estagnar financeiramente e vai acabar tendo uma decadência financeira, porque a sua renda fica estagnada, mas ela pode comprar cada vez menos coisas. Antigamente, você comprava, enchia o tanque de gasolina com R$100, 150. Hoje, se você for abastecer o seu carro e der meio tanque com R$200, você já sai feliz da vida. O que eu preciso que você entenda é que investir é uma necessidade e não um luxo. Se você não investe, você vai perder qualidade de vida, porque a inflação vai fazer com que as coisas aumentem e assim você vai poder comprar cada vez menos coisas com o seu dinheiro. O primeiro passo para investir é muito simples, é você tomar essa decisão, é você decidir que você vai cuidar melhor do seu dinheiro, que você vai assumir a responsabilidade pela sua vida financeira e pelo seu futuro financeiro. Quando você assume essa responsabilidade, define o quanto você vai investir por mês e começa a colocar isso de uma forma constante, de uma forma determinada e objetiva, você começa a construir o seu patrimônio. Comece no simples, com a meta simples. Não bote uma meta muito ousada que faça com que você possa desistir no futuro. Coloque uma meta pequena e vá aumentando de passinho em passinho. Depois que você faz isso, você coloca esse dinheiro na aplicação que você escolher. Nós sugerimos aqui o Tesouro Selic, que você faz por meio de uma corretora para não pagar as taxas que os grandes bancos cobram nessa operação. Depois que você botou o seu dinheiro lá no Tesouro Direto, você pode resgatar ele a qualquer tempo. No Tesouro Selic, não tem o risco de você perder o seu dinheiro. Você vai colocar lá e ele vai crescer todo dia. Se você precisar retirar amanhã, pode tirar a qualquer momento. Basta que você informe a corretora, entre lá do mesmo jeito que você compra, você vende. Você entra lá e no dia seguinte o dinheiro aparece na sua conta da corretora. Aí você pega na conta da corretora e transfere lá para a sua conta do banco que você usa usualmente. E usa esse dinheiro da forma que lhe for necessária. O que eu quero que você entenda é que investir em corretora também é um medo que as pessoas têm. Ah, que corretora é essa? XP, Isinvest, Modal Mais, que nomes são esses? As pessoas têm a sensação de que se o dinheiro está no Banco do Brasil, por exemplo, no Santander, Caixa, o dinheiro está mais seguro do que nas corretoras. É uma mera ilusão isso, porque o seu dinheiro, no final das contas, nem está lá na corretora. Como você investe para o Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal. A corretora é só o meio que você usa para emprestar dinheiro para o Tesouro. Então, na corretora, o que acontece é que você, ao colocar o seu dinheiro lá, ela faz a aplicação no Tesouro e o dinheiro está no Tesouro. Se a corretora quebra, Thiago, o Tesouro vai pedir para você escolher uma outra corretora para você receber seu dinheiro de volta, no momento que você precisar. O que você não pode deixar é o dinheiro parado lá na conta da corretora, que aí sim teria um risco, mas um risco mínimo, porque as corretoras são tão ou mais fiscalizadas do que os próprios bancos. Então, investir é seguro, é rápido, é acessível e é algo que você pode fazer.
pode fazer começando com pouco. Como eu já disse, no Tesouro Selic você precisa de R$ 95 para começar, mais ou menos. Esse preço varia de um dia para o outro, mas você consegue comprar lá. Você vai entrar na tela do Tesouro, escolher o título Selic, digitar quanto você quer aplicar, clicou em comprar, está feita a operação. Isso tudo vai ficar registrado e no momento que você quiser vender, você vai abrir a sua tela da corretora, é bem intuitivo, é muito parecido com a tela do seu banco, normalmente que você usa, seu Banknet. Você vai lá, tem lá seu título, vai ter lá sua posição, seu extrato, que dia que você comprou, quanto que você aplicou, quanto que isso está rendendo, quanto que isso está valendo hoje. Você escolhe lá, vende e ele volta para a sua conta. Não tenha medo de testar esse processo. Separe aí R$100 e comece. Eu não vou ficar aqui explicando, mostrando telinha, fazendo passo a passo, para a gente não perder tempo com isso, porque não precisa. Vai lá, pega R$100 e se permita conhecer esse caminho, esse processo. Depois que você começa a fazer, você começa a entender. Não adianta eu gravar um vídeo aqui de 3 horas, ficar mostrando tela, clica aqui, clica ali, e você não fazer. Eu prefiro te deixar curioso para que você vá lá e faça e aprenda o caminho. Você não tem que ter medo de investir. Você tem que ter medo de não ter um futuro financeiro tranquilo por falta de ação. Hoje é o melhor dia para você começar, se você ainda não começou. E se você já começou, hoje é o melhor dia para que você planeje melhor o que você vem fazendo. Porque muita gente vai investindo de qualquer jeito, sem pensar nos resultados daquilo, sem saber no que vai alcançar, sem ter metas claras. Isso acaba te deixando numa zona de conforto que muitas vezes atrapalha o seu resultado. Eu quero que você, depois que construir a sua reserva de emergência, não se acomode, não fique investindo só no Tesouro Direto, só em investimentos de renda fixa. Desenvolva a sua inteligência financeira e vá buscar investimentos em moedas virtuais, em ações, em fundos, em uma série de outras opções que nós temos no mercado financeiro e também fora do mercado financeiro. Você precisa estar sempre aprendendo coisas novas, colocando novas opções, testando novas formas. Se existisse uma fórmula mágica, um jeito certo, uma receita de bolo para que todos seguissem, seria muito mais fácil, mas não existe. Você precisa traçar os próprios caminhos, você precisa desenvolver as suas próprias estratégias. E você faz isso investindo em você, no seu conhecimento sobre finanças, sobre operações. Tem uma frase que está na entrada do Hospital das Finanças que a gente usa bastante, que é uma frase de Benjamin Franklin, que fala: investir em conhecimento é o que rende os melhores juros. Eu não sei se você já observou, mas o mundo está mudando muito. Antigamente, a pessoa começava, estudava, fazia uma graduação, uma pós-graduação e nunca mais precisava ler nem outdoor. Porque era um doutor, alguém de muito sucesso, e todo mundo respeitava aquele conhecimento. Hoje nós vivemos num mundo em que você precisa aprender novas coisas o tempo inteiro. Se você parar, o mundo passa e você perde as oportunidades. Hoje nós vamos estudar continuadamente. Se você parou de estudar, retome. Por quê? Porque se você não retomar os seus estudos, você vai ficar para trás. Todo mundo já usou o Uber, por exemplo. Eu acho o Uber fantástico, todo mundo acha. Mas o Uber é uma das empresas que mais se renovam. Porque se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Daqui a pouco estão os carros autônomos e o Uber quebra. O Google toda hora compra alguma coisa nova, o Facebook sempre que uma função compra algo novo, compra o Instagram, compra o WhatsApp. Por quê? Porque se ele ficar parado, se ele só falar assim, eu sou bom, sou o melhor do mundo e parou, ele fica para trás. O Uber, a maior parte da receita do Uber hoje é investida em quê? Em pesquisas, em estudos, em desenvolvimento da própria inteligência da empresa para usar os carros autônomos em favor da Uber. Se ela não fizer isso, o que vai acontecer? Vai ficar lá parada, porque conquistou uma posição de mercado, e já vem uma outra empresa e toma o lugar dela, com carros autônomos, com outras coisas. A mesma coisa vai acontecer na sua vida financeira. Toda hora surgem novas opções de investimento, novos modelos. Agora nós estamos falando muito de moedas virtuais, por exemplo. Se você acha que você não precisa mais aprender nada, eu tenho uma má notícia para você. O seu dinheiro vai comprar cada vez menos coisa. Você vai ter cada vez menos qualidade de vida. Você precisa estar continuadamente aprendendo coisas novas e desenvolvendo sua inteligência financeira. Pare de ficar na sua zona de conforto. Desafie-se. Desafie-se a juntar um pouco, a colocar essa aplicação para render mais para você e depois a construir cada vez mais novas fontes de renda, novas fontes de investimento e assim melhorar a sua qualidade de vida.
A lição desse vídeo de hoje é: comece hoje. Não espere ter dinheiro sobrando para começar a investir. Não espere ter um aumento para aumentar o quanto você já investe hoje. Teste. Se você não investe nada, comece juntando nem que seja 1%. E se você já investe alguma coisa, pega essa alguma coisa que você já investe e comece a aumentar, a tentar investir um pouquinho mais. Aumenta 1% nesse mês, 1% no outro. Vá investindo cada vez mais e melhor. Comece a desenvolver a sua inteligência financeira para conhecer outros tipos de investimento. Muita gente tem medo de investir, acha que risco é ruim. E eu vou te contar um segredo: correr riscos é excelente. Você corre riscos o tempo inteiro. Você precisa correr riscos para ter resultados acima da média. Se você não corre riscos, você não vai ter resultados. E mesmo quando você tem alguma perda, você tem um aprendizado. Neste vídeo, nós falamos que você tem que usar o Tesouro Direto como o primeiro investimento para construir a sua reserva de emergência. E quando você já tem essa reserva de emergência, você começa a diversificar o seu portfólio. Você pode investir em ouro, pode investir em dólar, pode investir em fundos, ações e uma série de outras opções que nós temos tanto no mercado financeiro quanto fora do mercado financeiro. Investir é simples, precisa apenas do seu comprometimento em fazer o que precisa ser feito e desenvolver a sua inteligência financeira. A gente tem medo de investir porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Isso é natural para o ser humano. Se você não conhece alguma coisa, toda vez que você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, você fica meio com medo, fica meio travado. Mas quanto mais você faz, melhor você fica. Então, aprenda fazendo. Defina suas metas, vá lá, teste o processo, entenda o que você tem que fazer, assista uma aula, desenvolva sua inteligência financeira, descubra novas formas de investir e vai evoluindo a cada passo. O que a gente faz aqui no Hospital das Finanças é acelerar esse seu processo. Quando eu te mostro os caminhos, fica tudo mais fácil, tudo mais simples, tudo mais rápido para que você tenha os resultados. Quanto mais você aprende, quanto mais você tem os atalhos, maior é o seu resultado e mais rápido você alcança os seus sonhos, os seus objetivos. Por fim, uma das coisas que conversaram muito lá no grupo e que confunde muita gente é: Thiago, eu vi lá que eu tenho uma senha no Tesouro Direto, eu consigo investir no Tesouro Direto sem ter que ter uma corretora ou só tem que ter um banco? Não. É um requisito do Tesouro que você tenha uma conta num banco, aí você pagaria uma taxa maior, ou numa corretora, onde você não paga taxa. Por que o Tesouro faz isso? Porque quando você empresta o dinheiro para o Tesouro, você está lá com a conta no Tesouro Nacional. Mas se você transferisse a conta lá se você transferisse o dinheiro lá para a conta do Tesouro, e o Tesouro não sabe como te devolver esse dinheiro se você não tiver uma conta em uma corretora ou uma conta no banco. Na hora que chegar a época de te pagar, ele vai depositar esse dinheiro aonde? Se ele não tem o seu contato, digamos assim, se ele não sabe de onde está vindo essa aplicação. Então, nas datas combinadas lá nos títulos do Tesouro, o que acontece é, você tem lá uma conta que você indica para o Tesouro, onde ele vai depositar na data combinada aquele valor que você aplicou. Vocês vão ver que lá no Tesouro Selic tem uma data no título, 1/10/2023. Se até 1/10/2023 você não retirar aquele dinheiro, nessa data, automaticamente o dinheiro é creditado na sua conta, seja na corretora ou seja no banco. E aí você vai ter que fazer o quê? Reinvestir esse dinheiro. Porque na renda fixa, tem uma frase da minha avó que resume muito bem esse investimento. O combinado não sai caro. Renda fixa, essas aplicações como poupança, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, são as aplicações mais iniciais nos investimentos. Nela, o combinado não sai caro. O que é isso? Na hora que você aplica, você já tem uma expectativa, você já sabe as regras do jogo, você já sabe quanto é que você vai ganhar naquela aplicação, como é que vai ser calculado o rendimento daquele seu dinheiro que você aplicou. É isso que diferencia a renda fixa da renda variável. A renda variável é aquele outro grupo de investimentos onde você não tem essa garantia do combinado não sai caro. Aqui fica à mercê do mercado. Aqui nós temos ações, dólar, ouro e uma série de outros investimentos. Se você compra o dólar hoje, por exemplo, quanto é que vai estar o dólar daqui a um ano? Sei lá, ninguém sabe. As pessoas têm meras expectativas. Ah, entendi, Thiago. Por isso a renda fixa é tida como mais segura do que a renda variável. Porque na renda fixa, o combinado não sai caro. Eu já sei quanto é que vai ser minha rentabilidade, já tem algumas combinações. E na renda variável não tem. Exatamente, isso mesmo. Só que correr riscos não é ruim, gente. A gente cresce com a sensação de que risco é algo que tem que ser evitado de qualquer forma. Não.
Correr riscos é excelente, desde que você saiba correr os riscos corretos. Desde que você tenha estratégia financeira, desde que você desenvolva a sua inteligência financeira para correr os riscos que você pode correr e na medida que você pode correr. Porque se você correr os riscos certos, o que acontece é que sim, você pode ter alguma perda? Pode, mas pode ter ganhos muito maiores. Se você está só na renda fixa, só na poupança, você sabe que seu dinheiro vai crescer 3, 4, 5, 10% ao ano, mas é só aquilo. Não tem chance daquilo crescer mais do que isso. Quando você corre o risco da maneira correta, pode até ser que você tenha um risco de perder alguma coisa, mas você também tem o risco de ganhar, às vezes, 20, 50, 100% em um ano. Em moedas virtuais, tem gente que viu em um ano o dinheiro aplicado multiplicar por 10, 15, 20, 25 vezes. O que você tem que saber é correr os riscos certos. Se você já fez qualquer coisa na sua vida, pode ser estudar, pode ser se relacionar com alguém, há riscos, não há? Você escolhe os riscos que você corre. E no mercado financeiro é da mesma forma. Se você está estudando para concurso, tem um risco? Tem o risco de você se dedicar e no dia da prova, por exemplo, passar mal, não conseguir fazer a prova e aí, tudo aquilo que você fez não deu resultado. É um risco. Mas tem um risco, esse é o risco negativo, mas tem um risco positivo, o risco de você arrebentar na prova, conseguir um cargo que você sonhava e ter uma renda estável. Se você se envolve num relacionamento, tem um risco de você ter um resultado negativo, aquela pessoa não era o que você esperava, ou uma decepção, e você perdeu, né, aquele tempo da sua vida com aquela pessoa que você achou que era uma coisa e era outra, e tem um risco positivo de realmente ser alguém que te fez crescer, que melhorou a sua vida e que fez a sua vida ter outro sentido. E aí sim, felizes para sempre. Amém. Tem risco em tudo que a gente faz. Então não tenha medo de correr riscos. Tenha medo de não saber correr os riscos na medida certa. É por isso que você precisa desenvolver a sua inteligência financeira. É por isso que você precisa investir em você, nos seus conhecimentos. Fazendo isso, você vai conseguir escolher, saber os riscos que você pode tomar. E aí, os seus resultados vão dar início à sua construção, ao seu aumento do seu patrimônio financeiro. É por isso que aqui no Hospital das Finanças nós trabalhamos muito com essa ideia de escola, de ensino, para que você aprenda tudo o que precisa para revolucionar a sua vida financeira, para transformar os seus resultados. No vídeo de amanhã eu vou te mostrar como é que nós te ajudamos nesse processo. Nós vamos te mostrar como é que você pode ter acesso às nossas aulas e desenvolver ainda mais a sua inteligência financeira. Porque nesse treinamento você já deu o primeiro passo para melhorar a sua vida financeira. Você já começou a entender algumas coisas de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você já mudou a forma como você enxerga algumas coisas na sua vida financeira.